Existe uma diferença brutal entre sentir-se sozinho e estar sozinho. Como vocês já devem ter visto, eu gosto muito de ir sozinho pro meio do mato, fazer minhas trilhas, fazer minhas caminhadas. Eu tô sozinho naquele momento, por exemplo. Mas eu não tô me sentindo sozinho, com uma conotação mais triste ou depressiva. Eu tô ali porque eu tô me sentindo na minha totalidade naquele ambiente, naquela floresta, por exemplo, que eu gosto de ir, dá a chance de ter uma experiência. Esse lugar me lembra muito sempre cenário de filme, né? Sei lá, não sei que filme, mas me lembra. Alguma coisa de filme, isso. Eu respiro, eu me sinto mais... Eu vou pra fora do corpo, me conecto a essa frequência, né? Quando você tá, por exemplo, no metrô ou num ônibus cheio de gente, você tá com uma galera do seu lado ali sentado ou em pé e ninguém tá se olhando. Ninguém nem consegue olhar na cara do outro. Quando os olhos se encontram, parece que já tem que, né, fingir que olha para o lado, olha para o outro, né? Porque não pode olhar na cara da pessoa. A pessoa acha que fica meio tímida, fica meio nervosa, né? Fica nesse momento mais pessoal, né? Às vezes um simples olhar na cara da pessoa já é alguma coisa, mas muitas vezes as pessoas não estão querendo mais ter esse toque de pessoalidade. Descarregar as energias negativas, eu vou lá para me recuperar um pouco do cansaço mental que a vida cotidiana traz. Com doses homeopáticas é bom se você tem essa possibilidade, como eu tenho às vezes essa possibilidade de ir para um meio do mato, dar uma caminhada ali, 1 horinha que seja, ou menos, volto, já é alguma coisa, já me ajuda bastante. A solidão muitas vezes vem com uma espécie de falta de sentido na vida. As pessoas que estão se sentindo sozinhas, mesmo rodeadas de pessoas, elas sentem um buraco aqui no estômago. Tem um vazio dentro delas que estão atormentando e elas precisam estar com muitas pessoas ao redor. Quem nunca viu aí pessoas aí na vida que você já deve ter conhecido que tem uma necessidade de estar ao redor de muitas pessoas a todo momento, mas no fundo, ela tem uma sensação de vazio interior. Ou seja, ela está com uma falta de sentido, uma falta de propósito na vida, que aquilo atormenta ela. Querendo ou não, isso dá um medo e assombra a pessoa. Você já ouviu a expressão lobo solitário? E a graça disso é eu vir aqui fazer nada, sabe? Passar o tempo, sabe? Sentir paz. Eu quero vir pra esse tipo de lugar assim, sabe? Ficar em paz. Para quando eu voltar para a cidade, para a vida normal, eu estar melhor comigo, com a cabeça mais fria, literalmente mais fria. E muitas vezes quando você está preenchendo essa lacuna, esse gap dentro da sua alma, essa solidão, esse vazio existencial com pessoas, ou a pessoa que vai muito, quer ir toda hora pra festa, toda hora se divertir em excesso, beber muito, ela tá querendo esconder esse vazio que tem dentro dela, essa solidão. E aquilo tá doendo, tá machucando, tá apertando ali a alma da pessoa. E essa solidão mais profunda da pessoa, ela tá diretamente relacionada a essa falta de sentido na vida. Essa solidão que tá aqui no espírito dela, tem uma sombra muito forte, muito escura. É essa vida que não tá fazendo sentido para ela. A pessoa tá presa no limbo, onde ela não sabe como sair de lá. Ela não vê propósito naquilo, ela não vê um porquê fazer isso. Para que ir para o trabalho? Para que continuar nesse relacionamento? Isolamento e recolhimento. Existe uma diferença profunda aí. Isolamento, a pessoa precisa sair daquele ambiente, fugir daquele lugar onde ela se encontra, e ela precisa estar com ela mesma, né? Ela precisa passar um tempo sozinha para ela entender o que está acontecendo dentro dela. Agora, o recolhimento, quando você está num espaço mais vazio, às vezes você está indo numa trilha ali em algum lugar, você está andando em um parque, você está se recolhendo,
querendo ouvir a voz interior. Às vezes, para a gente escutar a nossa voz da consciência, a gente precisa estar em um ambiente mais calmo. Pode ser no seu quarto ou pode ser numa praia, por exemplo. E aí aquela voz que habita o nosso ser, ela vai se revelando aos poucos. Ela vai te falando, tá errando aqui, porque você está fazendo isso. E aquilo ela vem de uma forma orgânica, né? A gente não quer. Aquela voz, muitas vezes, ela aparece de forma natural. Não é uma coisa que você conscientemente ativa essa voz da consciência. Mas ela vem ali aos poucos e ela vai te orientando. Será que você está errando aqui ou ali? Em momentos de solitude é interessante você ouvir a voz da consciência. Agora, nos momentos de isolamento, muitas vezes você está fugindo de alguma coisa, de uma dor, um desconforto, e ali pode ser que esteja um problema ali. É o isolamento, é a atitude radical, muito fatalista, você querer sumir. E muitas vezes eu já vi pessoas que fazem isso, elas querem sumir do mapa, que leva a uma das maiores fatalidades do nosso tempo moderno, que é o suicídio. As pessoas que estão com essa ideação suicida estão querendo tirar uma dor de dentro delas. Tem uma dor ali que ela quer tirar. E a natureza, quando você se permite contemplar um pouco da natureza, você fazer uma caminhada em algum parque perto da sua casa, uma caminhada que seja devagar, contemplativa, onde você presta atenção nos seus arredores, ali começa a fazer um sentido aquilo. Você está vivenciando essa experiência, aquela voz que está ali no nosso ser, ali bem profunda, bem baixinha, ela traz algum insight para você. O silêncio é um espaço de encontro consigo mesmo. É ali que você vai entender alguma resposta que está por vir na sua vida. Às vezes precisamos de silêncio. Às vezes a gente precisa parar, sentar e ouvir com atenção. Qualquer situação que você esteja passando, tem uma resposta que você precisa extrair daquilo. E às vezes você precisa de silêncio. Silêncio para depois agir. Ir para o meio do mato quando eu posso. Caminhar. Sentar e observar. Fazer nada. É esse tempo de ócio que a gente precisa em doses homeopáticas na vida para a gente conseguir encontrar resposta. Alguma situação que você esteja passando, aquele sentido que está lá escondido, quando tem uma situação que você não sabe como lidar. Você precisa encontrar esse sentido que está se revelando aos poucos para você. Buscar o sentido é algo que nos motiva a seguir em frente na vida. Será que a vida tem sentido? Pessoal, quero agradecer esse vídeo. Muito obrigado por assistirem por aqui. Deixa o like aí, me ajuda aí a impulsionar esse vídeo. Compartilha com mais pessoas. E se Deus quiser, até o próximo vídeo. Obrigado.